Olá, que bom ter você por aqui. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Sou professora Simone Silva, professora de matemática, e neste momento convido você a viver o que temos planejado para esta aula. A nossa aula de número 22 tem como objeto de conhecimento resolução e elaboração de problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos, destacando aspectos etnomatemáticos das diversas culturas da região, com detalhamento em área total e volume de prismas, pirâmides e corpos redondos. Então agora é aquele momento que você vai se preparar aí para fazer todas as anotações possíveis e até impossíveis, e vamos então à nossa aula. Começamos então a nossa aula de matemática justamente aqui dentro de um templo grego, né, entre colunas gregas que aí nos levam lá ao século V a.C. e talvez você possa estar se perguntando, por que começar uma aula de matemática lá na Grécia, não é dentro de um templo? Porque aqui nós vemos aí, como você percebe ao lado, nós temos o quê? Nós temos aí um sólido geométrico sim sendo explorado. Essas colunas aqui que você vê, nada mais são do que cilindros, não é? Aí um sólido geométrico bastante estudado na matemática, e para que você possa entender o que é um cilindro, de olho na tela, vamos ver então a definição, tudo bem? Um cilindro aí, como você acompanha em sua tela, não é? Um cilindro, primeiro nós vamos ter que considerar aí um círculo de centro O e raio R, situado num plano alfa, e um segmento de reta não nulo, não paralelo e não contido em alfa. Qual vai ser esse segmento de reta? É o segmento aí PQ, tudo bem? Chama-se cilindro circular ou cilindro a reunião dos segmentos congruentes e paralelos a PQ, com uma extremidade nos pontos de círculo, tá? E situados no mesmo semi-espaço dos determinados aí por alfa, e você deve ter ficado aí dizendo, poxa, mas é uma definição tão difícil, não entendi nada. Então, fazendo a tradução para você, o cilindro é um sólido geométrico que vai possuir aí duas bases, conforme você vê, duas bases circulares paralelas e uma área lateral que conecta essas duas bases, conforme você visualiza aí na sua tela, tudo bem? Mas avançando agora aí no estudo dos cilindros, é interessante que você saiba a definição, mas que você também saiba reconhecer quais são os elementos que formam um. Então vamos lá conhecer quais são os elementos, iniciando aí pela base. As bases aí são duas, sempre, e elas são círculos congruentes situados aí em planos paralelos. Então, vemos aí a base superior, tudo bem? De centro O' e raio R. E vemos também aqui a base, não é de baixo, a base inferior, de centro O e raio R. Avançando aí no estudo dos elementos, nós temos as geratrizes, que são os segmentos com uma extremidade em um ponto da circunferência, de centro O e raio R, que no caso é esta base aqui de baixo, é esta circunferência, e a outra extremidade aí da geratriz vai estar onde? Vai pertencer aqui à circunferência que vai formar aí a nossa base superior. Então, a geratriz vai ser quem? Vai ser este segmento aqui, conforme está destacado para você. Tudo bem? Como a gente vai determinar aí a geratriz? Ela vai estar com um segmento iniciar, não é? Na base superior e vai terminar na base inferior. Avançando ainda nos elementos, nós temos o raio, que é o raio da base, conforme está indicado aqui no nosso cilindro, na nossa figura. E nós temos aí a altura. A altura de um cilindro vai ser a distância entre os dois planos paralelos que contêm as bases do cilindro.
Muito cuidado para você não confundir aí a definição de geratriz com a definição de altura. A altura vai ser a distância entre quem? Entre os dois planos paralelos que as bases pertencem. Então, esta base aqui vai pertencer a um plano, não é? E esta outra vai pertencer a um outro plano. Então, a altura vai ser a distância entre quem? Entre esses dois planos, tudo bem? Então, estejam bem atentos aí a essa diferença que é fundamental no estudo dos cilindros. Aí, avançando, existem tipos de cilindros que você precisa conhecer para quando aí se deparar com questões que precisam, não é? Dos tipos de cilindros, as suas definições, você não possa ficar aí na dúvida. Então, vamos lá conhecer quais são os tipos de cilindros que nós temos. Nós temos o cilindro circular oblíquo. Quando é que um cilindro se caracteriza ali, não é? Oblíquo. Quando as geratrizes são oblíquas aos planos das bases. Você percebe aqui que a geratriz, ela é meio que inclinada, tudo bem? Ela vai ser inclinadinha, vai ser oblíqua. Então, quando o nosso cilindro tiver esta característica, nada mais é que que um cilindro oblíquo. Mas avançando aí no tipo de cilindros, nós temos o cilindro reto. Pode ser cilindro circular, ou então você pode falar apenas cilindro reto. Quando um cilindro é reto, quando as geratrizes são perpendiculares aos planos das bases. Também é chamado de cilindro de revolução, pois ele é gerado como? Ele vai ser gerado pela rotação de um retângulo em torno de um eixo que contém um dos seus lados. Ou seja, vai haver ali um eixo e o retângulo vai girar em torno dele. Por isso que é cilindro ali de revolução, tudo bem? O eixo de um cilindro é a reta determinada pelos centros das bases. Eu sei que é muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo, mas para você visualizar tudo isto aí, sem sentido, olha aqui, nós temos o cilindro reto, tudo bem? O que é importante você perceber que no cilindro reto, a geratriz acaba sendo ali igual à altura. Então, anote esta observação. E nós temos aí também o cilindro de revolução. Perceba que destacado aí numa cor verde, não é? Um pouco mais forte que a outra, há um retângulo e esse retângulo ele vai ali girar, não é? Ele vai rotacionar ali em torno do eixo que aqui foi denominado de E. Então, quando este retângulo aí rotacionar, ele vai gerar quem? O nosso cilindro de revolução. É interessante que você vá fazendo aí todas essas anotações para que você não se perca. Mas há um outro detalhe em relação aqui aos cilindros e que no estudo deles é muito importante nós sabermos e dominarmos. Por quê? Porque ele vai estar relacionado ali ao cálculo de áreas. Uma hora área lateral, uma hora área total. A primeira não é definição importante que nós vemos aí dentro do estudo de superfícies. E a gente já sabe que superfícies ali começou a aparecer onde? Lá em prisma. E passou agora a aparecer onde também? Em cilindros. Então, nós vamos ter a superfície lateral. Quem é a superfície lateral? Ela vai ser a reunião das geratrizes. Aí talvez você possa estar dizendo o seguinte: ah, mas o cilindro aqui, ele não vai ter só esta geratriz e esta aqui? Não, ele vai ter várias, só que elas não são destacadas aqui porque não há necessidade. Mas entenda, a partir de agora, que ali há mais de uma, mais de duas geratrizes. E justamente a reunião de todas essas geratrizes é que vai formar ali a nossa superfície lateral. A área dessa superfície, não é? Da superfície lateral, é chamada de quem? É chamada de área lateral. Vai aproveitando e vai fazendo aí todas as suas anotações e é indicado por
a L. Então, daqui para frente, quando você estiver estudando ali cilindro e aparecer a L, você já sabe que este AL se relaciona à área lateral. E a área lateral nada mais é do que quem? A área da superfície lateral, que é a reunião das geratrizes. Avançando aí para a próxima, nós temos a superfície total. Quem é a superfície total? É a reunião da superfície lateral com os círculos da base. Então, perceba que todas as vezes que se falar em superfície total, você vai olhar tanto para as bases, quanto ali, vou usar a palavra aqui, ao redor dela, que são as superfícies, que é a superfície lateral. Tudo bem? A área dessa superfície, da superfície total, é a área total e é indicada por quem? É indicada por AT. Então, vamos lá? A área total vai ser a área da superfície lateral, com quem? Com os círculos da base. E é interessante saber aí essa definição, né, para que você consiga fazer a diferença aí entre superfície lateral e superfície total, tudo bem? Mas para ficar melhor esclarecido para você, vamos agora ver aqui um VTzinho onde vem esclarecendo melhor tudo isso, tudo bem? Então, de olho na tela. Olha, aqui do lado o que é que a gente percebe? A gente percebe que surgiu um cilindro, conforme você vê aí, não é? E esse cilindro foi aberto. Quando esse cilindro foi aberto, nós percebemos que ali apareceu um retângulo e apareceu também quem? Duas circunferências. Então, a superfície lateral de um cilindro circular reto, ou também de um cilindro reto, tudo bem? Ou cilindro de revolução, é equivalente a quem? A um retângulo de dimensões 2πr, que vai ser ali o comprimento da circunferência da base, e H, que é a altura do cilindro. Então, vá anotando tudo isso, vai verificando todos esses detalhes para que você, não é, daqui para frente possa não ter mais nenhuma dificuldade. Mas ainda no estudo da área, vamos agora conhecer a área total. Ainda aí de olho na sua tela, aproveite para fazer todas as anotações, tudo bem? Quem é a área total do nosso cilindro? Vamos lá ver então as definições. A área total de um cilindro é a soma lateral com as áreas das duas bases. Então, não é? Nós vamos ter aí que a área total vai ser a área lateral mais ali a área das duas bases. Tudo bem? Ó, se são duas áreas da base. Deixa eu escrever aqui melhor para você. Entenda que este 2b aqui é 2 vezes a área da base. E se tratando de cilindro, quem é a área da base? São circunferências, não é? E o que acontece? Quando se trabalha ali com a área da circunferência, a gente tem que lembrar que a fórmula é 2πr, tudo bem? Qual vai ser a área lateral? A área lateral é dada por 2πrh, conforme aí nós já vimos, e a área da base, πr ao quadrado. Mas por que foi multiplicado por 2? Por justamente serem aí duas bases. Mas você percebeu, você já conseguiu perceber aí que esta área total, ela também pode ser escrita de uma outra forma, tudo bem? A área total, ela pode ser dada por 2πr mais a altura mais raio. Então, já que falamos sobre a área total, vamos agora ver aí o volume do cilindro, não é? Qual será a capacidade ali? Como calcular a capacidade de um cilindro ali armazenar, não é? Conseguir ali conter algo dentro dele. Quando a gente fala em volume do cilindro, nós somos reportados a quem? A uma lata de refrigerante. A lata de refrigerante, a gente sabe que vem ali o líquido dentro dela, mas como se calcular a quantidade de líquido que se pode guardar ali? Através da fórmula aí do volume do cilindro. Então, o volume do cilindro
é igual ao produto, tá? Do π pelo quadrado do raio multiplicado pela altura do cilindro. Mas para ficar mais fácil para você trabalhar, até para você dominar esta fórmula, está aqui. Ela transformada numa igualdade, esse texto tomou a fórmula matemática. Então, o volume é π multiplicado por r ao quadrado vezes a altura. Muito cuidado, viu? Porque alguns olham rápido, mas não conseguem entender que, na verdade, aqui é uma multiplicação. Tranquilo? Então, falamos aí muitas fórmulas, falamos aí muitas definições, não é? Vimos o que é um cilindro, vimos ali a presença dele na Grécia, mas agora chegou a hora de praticar. Quando é que a gente consegue ter mais intimidade com o conteúdo? Quando nós exercitamos. E é justamente isso que nós vamos fazer aqui, neste exemplo. O exemplo que aparece aí é um cilindro e pede: calcule a área lateral, a área total e o volume de um cilindro equilátero de raio igual a R. Então, preste atenção que nós vamos ter que fazer aí 3 cálculos. O primeiro é a área lateral, o segundo é a área total e o outro é o volume e é um cilindro equilátero. Então, eu vou até destacar isso aqui para vocês, que tem uma observação aí super importante a fazer. Todas as vezes que se estiver diante de um cilindro equilátero, é fundamental que você saiba que a altura é igual a 2R, tudo bem? Não esqueça essa informação, porque essa informação é fundamental na hora de se resolver a questão. Então, passando agora para os cálculos, já sabendo que o raio é igual a R, a área lateral vai ser dado por quem? 2πr h. Tudo bem? Mas nós não podemos esquecer que a altura é igual a 2r. Substituindo aqui na fórmula, o que nós temos? 2 vezes π vezes o raio. Quanto vale o raio nesse cilindro? É R, não apareceu nenhum valor. Então, ele vai continuar aí, vai ser a letra, vai ser literal mesmo. Qual o valor da altura? Por ser um cilindro equilátero, a altura é igual a 2R. Pronto, esta aqui é a nossa altura. 2 vezes 2, 4, π, o R ao quadrado, porque o R apareceu aí quantas vezes? 2 vezes. O próximo cálculo é a área total. A área total aí, nós vamos ter quem? A área lateral, mais ali 2 vezes a área da base. Tudo bem? Só que a nossa base, quem é? Nós já vimos aqui que por ser um cilindro, a nossa base aqui vai ser uma circunferência. Por ser uma circunferência, nós temos que lembrar que a área dela se determina por πr ao quadrado. Substituindo, então, nós teremos aqui que a área total é, não esquece de multiplicar aqui por 2, tudo bem? Porque são 2 bases, então a área total vai ser, área lateral. Qual foi o valor da área lateral que nós encontramos? 4πr ao quadrado. Então, ela vai ser repetida aqui. 4πr ao quadrado, mais 2 vezes a área da base. 2 vezes πr ao quadrado. Por que que o R não está dando lugar a um número? Porque aqui no enunciado ele diz que o raio é igual a R. Então, por esse motivo, o R continua. O que é que a gente percebe? Que πr ao quadrado está presente aqui nos 2 termos da adição, nas 2 parcelas, não é? Então, 4 mais 2, 6. 6πr ao quadrado. Professor, é muita informação, é muita fórmula, é muito π, é muito r, é isso mesmo. Entendeu? Então, aqui mora a importância de você exercitar bastante. Passando agora aí para o último que nós temos a determinar, é o volume. Como se calcula o volume de um cilindro? Ali, πr ao quadrado, h. Mas, novamente, aqui eu vou chamar a atenção em relação a quem? A altura. Não esqueça aí, queridão, que o cilindro é equilátero.
Se o cilindro é equilátero, a altura é igual a 2 vezes o raio. Então, a altura é igual a 2 vezes o raio. πr ao quadrado vai continuar, não é? Porque não temos o valor do raio, mas a gente vai agora organizar. 2, porque aqui vai ficar, aqui na frente, considere que tem 1 vezes 2, 2. Π, r ao cubo. Por que r ao cubo? Tem o r ao quadrado aqui e tem o r na outra parte. R ao quadrado multiplicado por r conserva a base e somos expoentes. Quando há só a letra, o que acontece? Ele é acompanhado do expoente 1. Então, 2 mais 1, 3. O nosso volume é 2πr ao cubo, tudo bem? Então, conseguimos aí calcular a área lateral, a área total e o volume, mas sempre fica aqui a recomendação para os senhores. Pratique bastante para que você não tenha tanta dificuldade assim na hora de lidar com as fórmulas. Mas já estudamos cilindros e como nós vimos lá no nosso detalhamento do nosso objeto de conhecimento, chegou a hora de conhecer aí um outro, à toa aqui, um outro conteúdo importante da nossa aula, que é o cone. Então aí de olho na tela, para você não perder nenhum detalhe. O que é que nós estamos vendo aí? Não é? Você está vendo aí, ó, os pontos A, B e C, tudo bem? Consideremos um círculo C de centro O e raio R em um plano alfa e um ponto V não pertencente ao plano alfa. A reunião de todos os segmentos de reta com uma extremidade em V e a outra extremidade em um ponto C é denominada de cone circular ou simplesmente cone. Para você visualizar melhor no seu dia a dia, é aquele chapeuzinho de aniversário, tudo bem? Em relação ao cone, nós temos o cone reto, que é quando o eixo, a linha imaginária, tudo bem? Passa ali pelo centro da base e pelo vértice e é perpendicular à base. E nós temos também quem? O cone oblíquo. É quando o eixo não é perpendicular à base, tá? Então, agora estamos em contato aí com o cone e nós precisamos avançar, então, nos nossos estudos e ainda de olho na tela nós vamos conhecer quem agora? Os elementos do cone, tudo bem? O primeiro que nós temos aí é a base. A base é um círculo. Assim como lá no cilindro, não é? Aqui no cone também o círculo vai se fazer presente na base. O vértice, como a gente vê, é aquele ponto mais alto onde todas as linhas que partem da base vão se encontrar. E eu ainda tenho uma dica para facilitar para você aí, não esquecer o que é vértice. É aquela pontinha lá onde você vai espetar o dedo, tudo bem? Aquela pontinha onde você for espetar o dedo, quem é? É o nosso vértice. E nós temos também aí a altura, que aqui vai ser representada pela letra H. Vai ser a distância perpendicular do vértice à base, mas lembre, perpendicular, o que é que significa isso? Significa que vai sempre formar quem? 90 graus. Mas ainda temos aí mais 2 elementos a conhecer, que é a geratriz e o raio. Indo na geratriz, vai ser quem? A linha reta que une o vértice a qualquer ponto da circunferência da base. E temos o raio, que é o raio da base circular, e não esqueça, raio vai ser sempre a distância aqui do centro da nossa circunferência, tudo bem? Até ela. Aqui vai ser o nosso raio, tranquilo? Mas eu quero chamar a atenção dos senhores aqui mais uma vez. Não vá confundir no primeiro momento aí, cuidado, não vá confundir a altura com a geratriz. A altura, ela é o quê? Ela é perpendicular, não é? Vai ser a distância do vértice até a base e ela é perpendicular. Ou seja, ela vai ser sempre reta ali, formando 90 graus lá na base. Mas a geratriz,
ela já vai ser a linha reta que vai unir o vértice a qualquer ponto da circunferência da base, tá? Muito cuidado aí com essas definições. Avançando, então, nós temos aí áreas importantes em relação ao cone. A primeira área, quem é? É a área da base. Como eu calculo a área da base de um cone? Lembre, vou até voltar aqui o cone para você visualizar. Quem está na base? Quem está na base ali é uma circunferência. Então, a área da base vai ser πr ao quadrado. A área ali da circunferência. A área lateral, a fórmula aí já aparece um detalhe, anote para você não esquecer. A área lateral vai ser πr vezes o valor da geratriz, tudo bem? Onde a geratriz também tem uma fórmula muito particular aí para ser determinada. A geratriz, ela é calculada por quem? Raiz quadrada do raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então, perceba, na área lateral, você vai precisar, se não tiver o valor da geratriz logo ali explicitado na questão, você vai precisar usar esta fórmula primeiramente, para depois substituir o valor aqui na área lateral e obter ali o resultado, o valor resultado, tudo bem? E nós temos aí a área total. A área total do nosso cone é a área da base mais a área lateral. E agora eu tenho uma pergunta a fazer para os senhores. Por que aqui na área da base não apareceu mais o 2, assim como no cilindro? Você lembra? Lá no cilindro, toda vez que se referia à área da base, o 2 acompanhava. Mas por que agora no cone aparece só πr ao quadrado? Vamos lá rapidinho fazer essa busca na atenção? Exatamente isso que você respondeu. Voltando aqui, nós percebemos que só há uma base. Então, não carece, não é aí corretamente matemático, apareceu 2. Se só tem uma base, então será πr ao quadrado mais a área lateral. Quem é a área lateral? πrg, a geratriz. Lembre que, se você não tiver o valor direto da geratriz, ela é calculada como raiz quadrada de raio ao quadrado mais altura ao quadrado. É muita fórmula, professora? Sim, é muita fórmula, com certeza. Chegamos então aí a mais uma fórmula muito importante no estudo do cone, que é o volume do cone. Como que se calcula o volume do cone? Vai ser ali πr ao quadrado h dividido por quanto? Por 3. Ou então, se fica mais fácil para você, 1/3 de πr ao quadrado h. Muita coisa, reconheço que algum momento aí você pode ter travado, mas é sempre aquilo que eu falo aqui para vocês. Sempre exercite, não é? Esteja praticando ali bastante questões, procure questões de vestibulares, faça a sua coletânea ali de exercício de questões e parta para o ataque. É assim que se desenvolve a habilidade com conceitos matemáticos, tudo bem? Então, eu agradeço pela sua companhia e até o próximo encontro.